um ideal. Mas o nosso amigo lá também não ajuda, né? Ele é estranhão, né? Por que ele é estranhão? Porque ele é diferente do que a gente entende aqui. Isso que eu tô falando. Pra nossa cultura é muito diferente, não é? Em que Pensa. sentido? Em todos. Qual? Ah, aí que tá. Eu não sei se é lenda ou se não é. Não, mas fala, vamos ver isso. Essa coisa do... porque veio o Leonardo aqui, né? Tem toda uma coisa de adoração, né? A figura dele, ou não tem isso, é lenda também. Não, os nossos coreanos têm um apego muito Mas grande não- à figura do líder. Mas não uma coisa mística. Ele Não. ele não é sobre-humano. Não tem Na essa cabeça dos blogueiros brasileiros que nada conhecem, sim, Sim. eles acham que é assim, mas não, Mas não internamente tem. não é assim, coisa. não. Não. Sei lá. Não tem um tipo de templo, não tem as coisas Não. orando pra ele. Não. Não, tá. Sobre isso, sabe o que acontece? O que é a figura dele e do antecessor? Se você for lá, Vão ter óbvio. grandes monumentos. isso que eu ia falar. E você tem que ter um respeito, né? Tem que não sei o quê, Isso. não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Que também inventam também muita coisa sobre isso. Então fala sobre isso também. Porque, por exemplo, olha, uma decepção. Eu queria ser oprimido por uma coisa na Coreia e não fui. Porque todo mundo fala assim, quando você vai lá, você é obrigado a visitar a estátua dos líderes e você tem que colocar flores e Isso. não sei do que. Eu fui, cara, e tipo, passei do lado da estátua e se eu não tivesse falado assim, pô, a gente não pode dar uma visitada naquelas estátuas ali gigantescas, teria passado batido. Né? Não existe uma obrigação, e aí o pessoal cria, Eu acredito. você não pode tirar foto e tal. Eu acredito em quem teve lá. Mas vou te falar, os norte-coreanos é óbvio que tem um apego muito grande ao líder. Se emocionam Não quando são falam. obrigados a ter esse apego. Isso é Não uma são coisa obrigados. natural. Bom, natural não, eu digo assim, é construída socialmente ao longo de muito tempo. Claro, imagem, né? como a imagem E eu vou te falar. dos grandes líderes são construídos, assim, né? Pô, Vilela, mas você falou uma coisa óbvia agora, mas as pessoas não notam isso. Cara, quer ver uma coisa? Vai na Argentina e xinga a Evita Peron. Exato, claro. Tem uma argentino vai sair de dentro de um... túmulo, Oi, como? Exato. Alguns no Brasil, e aqui difícil falar isso em São Paulo, né? Mas é porque São Paulo é uma realidade paralela do restante do Brasil, mas Vargas, né? Algumas pessoas mais velhas e tal, no Rio de Janeiro, principalmente, falar mal do Vargas. Exato. No Rio de Janeiro, quer ver? Fala mal do Brizola. Cara, não verdade. pode falar mal do Brizola. Inclusive porque eu não deixo também, porque o Brizola, gente, tem como falar mal do Brizola? Mas assim, nós temos imagens de pessoas carismáticas no mundo inteiro. É porque a imagem que passam pra gente é que ultrapassa isso de uma forma... Isso que eu quero comentar. Beirando o sobrenatural, o entendeu? divino, o religioso, divino, o fanático, o exagerado. Você não sentiu isso de maneira alguma lá? Não, eu senti que existe sim um apego não, maior. Mas não absurdo. Não. Não passa do que acontece nos outros lugares, por exemplo. Não. Tá. Existe, claro, uma presença maior dessas figuras. E isso tem um aspecto cultural. Paralelo com o Che, com... Pois né? Os cubanos. Poxa, os cubanos têm um grande respeito pelo Fidel. Tem as suas fotografias nos lugares. O Fidel né? e o Che, Porque são as figuras, e a gente tem que entender isso num processo coreano. Não é a pessoa. É o que ela representa. É uma ideia de síntese. E olha só, isso é uma coisa que existe naquela região do planeta, em todos os países da região. Os japoneses são assim em algum grau, nas suas características. Os vietnamitas são assim. Os vietnamitas acendem velas para a figura dos seus parentes que já morreram. Tem pequenos templos na casa dos vietnamitas. Há um grande respeito aos ancestrais. Uma miniatura, né? Você tem isso na Tailândia. Gente, quando o rei da Tailândia morreu, foi uma comoção das pessoas chorarem na rua. Mas fala da tua experiência visitando esses lugares. E o que eu queria dizer é o seguinte, lá na Coreia, né? é uma coisa que é o seguinte, culturalmente já está lá há milhares de anos, a figura unificadora. E sabe o que eu percebo? Uma gente que está tão cercada, está tão ameaçada, está tão coagida o tempo inteiro pelas condições externas impostas, que aquela figura ali é uma figura unificadora, uma figura que representa um ideal revolucionário, mas não é uma figura infalível, sobrenatural e incrível. É um grande comandante, claro, mas pô, o Kim Il-sung, menino com 16, 17 anos, estava fundando uma organização clandestina contra os japoneses, fundando um exército com 20 e poucos anos. Né? Ele libertou o país dos japoneses. Depois ele liderou a luta contra os Estados Unidos, inclusive venceu esse conflito. Construiu uma civilização socialista que por muito tempo, pouca gente sabe, a parte norte foi muito mais rica do que a parte sul. Inclusive de doar alimento para a parte sul. Né? Na época de ouro, os anos 60, 70 da Coreia, da parte norte. Né? Enquanto que o sul estava lá mergulhado em muitas ditaduras. O Kim Jong-il,
que é o que vem depois, né? E, inclusive, é uma questão que a gente poderia depois abordar sobre essa coisa do filho e tal, né? Exatamente. É a figura que vai ser o pai do programa nuclear. É ele que vai construir e Toda chegar ao essa- sucesso, né, da A parte gente colocou aí a matéria. inicial. Fãs de Kim Jong-un, brasileiros enaltecem Coreia do Norte e e vibram vibram com com lançamentos de sem coisa. tudo fazem apologia da ditadura Apologia da ditadura, olha só culpa isso. Estados Unidos por extorsões. Descobrimos quem foi. Foi a Folha UOL. Foi Pronto. igual. Mas não foi eu que falei, tá, E aquela gente? foto, Eles o que é? na minha casa isso. Então, mas essa foto do que é? Eu tô segurando um pôster que foi inclusive presenteado pelo pessoal da Revolt Store, que é uma propaganda, um pôster de agitação política. É uma coreana que rasga uma bandeira dos Estados Unidos. Tá. E tem alguma coisa em coreano escrita algo como eu não sei exatamente, Tá. mas já ouvi, tipo, vamos destruir o imperialismo Tá. americano, né? O Kim Jong-il é o cara que dá início ao programa nuclear e o Kim Jong-un é a figura que vai concluir esse programa nuclear com sucesso e nos últimos tempos tem sido a figura que primeiro fez os Estados Unidos sentar na mesa de negociações, que é um episódio à parte também muito interessante de se analisar, como os Estados Unidos mudam a retórica na época de Kim Jong-un com a E Coreia. por que você né? acha? Vou dar um exemplo, olha só. Os norte-coreanos testaram o seu primeiro míssil intercontinental capaz de chegar aos Estados Unidos no dia 4 de julho de 2017. 4 de julho te diz alguma coisa? Claro. É o feriado mais importante dos Estados Unidos, né? O mais patriótico. Exato. Em 2017, o Trump tinha assumido. O Trump vai ter dois momentos interessantes. Quando ele assume, ele fala: eu nunca permitirei que a República Popular Democrática da Coreia tenha armas nucleares. Isso nunca acontecerá. E depois, na tribuna da ONU, ele se torna o primeiro líder aí na tribuna da Assembleia Geral da ONU e declarar que iria destruir por completo um outro Estado-membro. Porque ele fala isso. Ele fala o quê? A coisa do fogo da fúria. Vou dominar com fogo e fúria e destruir completamente a República Popular Democrática da Coreia se ousar prosseguir com os seus testes e tal. Nesse ano, a retórica dos Estados Unidos era completamente belicista Total. com a Coreia. Ele mandou porta-aviões, que a gente descobriu depois que o porta-aviões voltou no meio do caminho. Né? Ele começou a aumentar... Fez todo um teatro... um teatro de cerceamento militar da Coreia. Os norte-coreanos testaram seu míssil intercontinental e tinham testado no ano anterior uma bomba H. Quando eles testam um míssil intercontinental, semanas depois o Trump fala assim: eu acho que o Kim Jong-un é um grande líder e nós deveríamos conversar com os norte-coreanos. Ele recuou. Com certeza. O Trump fala assim: eu amo o Kim Jong-un. Tem um vídeo o Trump falando assim: eu amo ele. Ele é um cara incrível. Eles trocaram cartas. O Trump sentou na mesa de negociação. O que será? Um míssil que começa a chegar no seu território? É interessante porque você coloca uma bomba nuclear na mesa e o outro cara do outro lado começa a querer conversar com você. Tava querendo te atacar. Calma. Não é assim também. Exato. Vamos conversar. Então, os norte-coreanos olham pro Kim Jong-un e vê, ele é a figura que fez o nosso pior inimigo recuar e tratar a República Popular de igual para igual. Entendi. Vão ter duas cúpulas. O Trump vai visitar a Coreia do Norte, né? O primeiro presidente a chegar na Coreia do Norte. O Kim Jong-un é um líder atualmente, um líder modernizador do ponto de vista econômico. Mas a Coreia tem se desenvolvido muito. Tem alguma... Porque quando eu falo caricato, entenda que é tipo, Trump é caricato, entendeu? Sim. O Bolsonaro é caricato. São figuras populistas, são figuras que têm... Você vê nele também algum traço caricato, alguma coisa que as pessoas usam e podem usar como, esse cara é meio estranho, é meio diferente. Na nossa óptica ocidental, exato. Com certeza que a gente olha uns traços e... O que, por exemplo? O pessoal reclama da roupa, reclama do corte de cabelo, reclama da... Como conseguem reclamar? Porque é um cara extremamente fofinho, né? Se você parar pra observar. Fizesse um bonequinho dele... É um cara extremamente fofinho, né? Mas eu quero dizer, pra não perder e deixar o pessoal que tá ouvindo confuso, a relação dos coreanos com o líder é uma relação de identificação de que aquela figura é uma figura de o comandante de um processo. Você acha que isso existe... é comum a vários processos políticos no mundo. Não, isso a gente vê em vários países. Mas você acha que existe uma onda contrária também a ele? Ou a ideia do que ele representa lá dentro? Não, quando você esteve lá? As pessoas na Coreia do Norte têm opiniões diferentes sobre os assuntos, que nem sempre são opiniões que concordam com a opinião geral. Eu tô falando de opinião diferente, tipo, eu quero derrubar esse cara. Ele é praticamente unânime lá dentro. Eu, sinceramente, não tive contato. Ou por... Não, porque realmente existe uma coisa que eles chamam de unidade monolítica do povo. As pessoas estão... Unidade monolítica, mas não significa pensamento monolítico, né? Tá. Unidade, todos estão em torno de um projeto, maior, porém não significa concordância 100% interna.
Inclusive, as contradições estão cada vez mais expostas. Onde? Isso, nas reuniões, nas reuniões internas do partido, nas reuniões das Forças Armadas. Tá. Uma coisa muito básica, Vilela, as Tá. pessoas não querem ler o que os norte-coreanos dizem. Isso me irrita Isso é profundamente. importante. Ter acesso Quer a... ver? Você entra num site chamado KCNA. KCNA, que é a Agência Central de Notícias da Coreia em inglês. KCNA.kp. Lá vai ter... Cara, é a agência central de notícias mais importante. Se você lá em cima, você vai ter russo, espanhol, inglês, chinês e japonês e coreano. Todos esses idiomas você pode trocar e você lê o site inteiro. Pega lá, lê as atas das coisas. Ultimamente tem tido internamente uma série de denúncias, de discordância. O Kim Jong-un admitindo que errou há poucos dias. O quê? Falando que foi um erro interno. Houve uma série de problemas na Coreia relacionados a tufões. Tá. Né? E aí ele disse que houve um problema de que a população não foi assistida imediatamente como deveria. Por quê? Porque houve um erro de cima para baixo na direção política, em que muitos acabaram se acomodando nos cargos políticos e deixaram as suas tarefas de lado porque estavam confortáveis em cargos. Né? E ele admite, isso é um erro que reflete problemas do Comitê Central, do qual ele inclusive faz parte. Né? Existe cada vez mais uma série de contradições que estão sendo apontadas internamente, e você vê, existe debates internos, existem pessoas que discordam, existem pessoas que erram e são publicamente expostas, ou então que veem coisas que estão erradas e publicamente expõem. Publicamente como? Nas reuniões do partido, nos comitês populares. Rede social, como que é a parte de internet? Existe, sei lá, o que a gente chama aqui de vlogueiro ou de alguma mídia independente, um cara que fala, eu não concordo com isso, como tá tendo agora em Cuba também e tal. Tem esse tipo de coisa lá? Você chega a ver? Os norte-coreanos, eles não têm uma internet dentro de casa, eles têm uma intranet. A intranet é um sistema de internet que funciona internamente para o país. Como uma empresa. É como isso, exatamente, uma empresa. Então nessa intranet. Você não tem acesso a tudo do mundo, mas você tem acesso a tudo lá dentro. Não, eles têm acessos à internet nas bibliotecas, existem cafés, nas universidades. Lá, nesses locais existe internet. O que não existe é, por exemplo, no celular de todo norte-coreano, uma internet, um Wi-Fi conectado com o mundo exterior. Mas eles têm sim... Mas eles conseguem se comunicarem entre si. Com certeza. Nesses espaços existem as redes sociais, como a gente conhece, e existem as pessoas produzindo seus conteúdos. Alguns deles furam essa bolha e chegam aqui fora, né? Todas as vezes que um norte-coreano tenta abrir um canal no YouTube ou nas outras redes sociais, as redes sociais derrubam. E entra na lei de segurança. Eles não são proibidos lá de fazer isso. Não, mas a plataforma. o que eu quero dizer é que acontece muito mais uma censura daqui para lá do que de lá para cá, entende? E os coreanos têm maneiras diferentes de manifestar suas discordâncias. A gente aqui tem muito dessa cultura do podcast, por exemplo, né, das suas mídias e tal. Os norte-coreanos... Do cara que fala... Os norte-coreanos têm ideias de enfrentamento político nem sempre tão frontais e tão como as nossas. São culturas diferentes e constituições diferentes. Então eles acabam realizando isso por meio de suas instituições, por meio de suas reuniões. Votações. A gente tem que lembrar que a Coreia é um país socialista. Então os trabalhadores e as contradições de uma revolução socialista como a da Coreia, que vive uma série de problemas internos e externos, é óbvio que tem contradição lá dentro, essas contradições no seio do povo são debatidas nos espaços de poder popular. Quais são esses espaços? Os conselhos das fábricas, os conselhos das empresas. Não existem patrões na Coreia do Norte, né? Todas as fábricas são gerenciadas pelos próprios trabalhadores que têm lá os seus comitês, né? Os trabalhadores têm a sua influência política não só a nível representativo, que eles elegem lá um deputado, né? Existe eleição na Coreia, as eleições acontecem inclusive a cada 2, 3 anos, porque tem eleição para níveis... Quantos partidos tem lá? Existem atualmente 3 partidos e muitos candidatos que são sem partido, independentes. Né? Correm por fora. Eles não só têm essa estrutura que a gente entende aqui como a democracia representativa, como o conceito deles de democracia é diferente do nosso. A gente acha que a democracia é simplesmente a cada 4 anos trocar o presidente, ou ficar votando e tal. Mas para outros povos a democracia foi construída como um processo histórico ao longo do tempo. Para eles, a democracia popular da Coreia é uma democracia no qual os trabalhadores
fazem parte da vida política. Entendi. Representativa e a nível prático, discutindo internamente as suas discussões, expondo as suas discordâncias. E assim é a história da humanidade, a história da luta de classes. Ainda existe luta de classes na Coreia, ainda existem ideais que são, digamos, ideais contra-revolucionários, que ainda estão permeando, estão resistindo internamente e que precisam, com o tempo, serem progressivamente destruídos, né? Ideais antirrevolucionários práticas, né? Ideias, corrupções e coisas assim.